Boa noite a todos. Nós estudamos no último encontro, na última palestra, o capítulo 10, aliás, o capítulo 11º, ou seja, 11º. Não vamos dizer 11º por aí, hein? Isso é brincadeira, tá? O 11º, né? E falamos sobre a lei do amor. Hoje nós vamos dar continuidade para entender melhor o Evangelho, e eu recomendo às pessoas que estudem capítulo por capítulo para entender bem. Quando alguém lhes vier falar alguma coisinha, você sabe, não é bem assim, não é desse jeito. Porque quando nós não estudamos, vem uma pessoa, fala uma bobagem para nós, e nós, ficamos até com medo, porque a pessoa está bem trajada, ou porque ela chega e cerca a sua porta dizendo que é religiosa da seita tal. Aí você engole tudo, de repente ela te arrasta para uma igreja e chega lá, você tem que seguir a religião dela, contrariando tudo aquilo que você aprendeu. Nós aqui estudamos a vida verdadeira. Eu lembro aos senhores, não percam tempo com outras filosofias religiosas, se não for para vocês aculturar-se, aprender nova cultura, entender por que os nossos irmãos católicos agem daquele jeito. Então, estudem o catolicismo, sim, para entender. Estudem o protestantismo, tá? Os evangélicos, estude bem, para entender por que eles agem assim. Estudem o budismo também, para entender por que lá eles ficam ofertando comida para os antepassados que já morreram, e ainda pegam aquela mania de mantra, e ficam por que isto? Será que esse comportamento está correto? É assim que Deus quer? O que é isto? Tá? Aí alguém chega na sua porta e diz, a minha vida é um inferno. Por quê? Desde pequenininha que eu brigo com meu irmão, dá vontade de matá-lo, porque ele me provoca todos os dias. Eu não suporto aquele menino, ele já está um mocinho, eu não suporto ele, e meus pais não interferem, eu não aguento. E outro vem e diz, eu tenho 30 anos e não suporto a minha mãe, não aguento a minha mãe, me dá vontade de esganá-la, ela só vive botando defeito em mim, protegendo meus irmãos. Aí você vem entender por que isso ocorre na doutrina espírita, e não vai se sentir injustiçado não, tá? Então nós vamos estudar isso e tirar qualquer dúvida que vocês precisarem na doutrina espírita, e entender, eu sei viver, eu tenho certeza da vida, eu tenho fé suficiente para suportar todas as dificuldades que se abaterem sobre mim. Eu preciso terminar a minha encarnação com vitória, sair do corpo, indo lá para o mundo espiritual, alegre, feliz, olhar para trás e dizer, cumpri minha tarefa, que maravilha, eu sou um vitorioso, um vencedor, eu não sou um Zé Bregué não, que vai para lá, fiquei com medo, chorando. Você não veio aqui para ser derrotado, você está numa guerra, você tem que sair daqui vencedor, e a doutrina espírita te ensina a ser vencedor. Só se você não quiser. Agora, se você quiser ser mole, vai sofrendo, o problema é seu, você escolheu, né? Vamos estudar a doutrina, levemos o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, estamos de novo te pedindo, porque sabemos que és o governador deste planeta e nos atende a cada momento que pedimos, através desses milhões de irmãos, de espíritos iluminados que querem nosso bem, que nos direcionam para o bem, que buscam retirar de dentro do nosso coração todo o desejo de crescer espiritualmente e de conter as mazelas que ainda cultivamos. Jesus, ajude-nos. Nós estamos aqui na Terra cumprindo mais uma etapa da nossa existência evolutiva e queremos sair daqui, Jesus, vencedores,
E eu sei que o Senhor também quer, porque é esse o seu objetivo, nos ver felizes, crescendo em amor. Ajude-nos, assim seja. Nós estudamos aqui a lei do amor e da caridade. Eu disse para vocês que o Evangelho, os Espíritos contam para nós que nós temos a lei do amor em nós. Disse também que nós fomos criados por Deus com um objetivo, de nos transformar em espíritos puros. Não é apenas puro, puríssimos. Não é apenas puríssimos, mais do que puríssimos. Você vai dizer, mas o que é isso? Que é isso? Que quando nós chegarmos ao estado de pureza e deixar de ser espírito em evolução e nos transformar em espírito puro, nós vamos entrar em outro grau evolutivo. Entrar em nova fase evolutiva. Aí dentro da pureza nós vamos evoluindo até chegar no máximo que o espírito pode chegar, e nunca chega, mas chega na felicidade plena. Essa felicidade plena que nós estamos buscando, por bem ou por mal. Alguns se assustam quando eu falo assim, como por bem ou por mal? Eu estou querendo dizer que Deus, quando nos criou, estabeleceu essas leis, e não há como alterá-las. Não, o que nós podemos fazer é desrespeitar a lei. Podemos, mas temporariamente. Mas eu não tenho livre-arbítrio, diz alguém mais alvoroçado. Tem, até um certo ponto. Ah, é? Alguém lá em Maringá me perguntou, mas o senhor falou aí, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu disse, não tem. Ah, mas o escritor tal, o Edivaldo, disse que tem. Não disse, se disse errado. Não terminou de explicar. Você ouviu só um pedacinho. Você tem um livre-arbítrio até um limite, até um ponto. Ah, é? Até um ponto. Deus vai e te deixa você sassaricando. Faz um erro ali, faz outro aqui, ele vai te deixando. Vai, meu filho, vai quebrando a tua carinha. Aí vai fazendo. Quando chega num ponto, ele pega você e diz, vai reencarnar agora, do jeito que você semeou para você aprender a amar. Eu quero você amando. Mas eu não quero. Vai. Não existe como fugir. Sabiam disso? Quem não sabia, aprenda. Não tem como fugir quando os espíritos superiores, obedecendo às leis divinas, descobrem que nós não temos outro remédio. Aí eles nos pegam, nos puxam, a lei da natureza nos puxa à força. Você vai dizer, o quê? Sim, você achou que não era? Você achou que você podia sassaricar a vida eterna? Não, senhor. Deus te criou para quê? Para virar puro. Então você vai ficar por aí se rebelando? Não vai não. Você fica um tempinho. Chega um ponto que a lei de Deus te puxa, te põe num corpo carnal, de acordo com os estágios que você tem que passar, que eu tenho que passar. Aí a gente nasce sem mão, sem pé, sem olho, torto. E tadinho dessa criança, que será que fez? Tá, passa aquela encarnação, morre, não terminou, nasce de novo e vai indo até voltar a ser aquilo que nós falamos brincando, voltar a ser gente. Até tomar G de gente, na verdade G de espírito, né? Até tomar G de espírito, aí sim, tá bom, aí vem, reencarna e dá sequência. Não vai pensando que alguém tem, o espírito tal, os dragões das trevas. Quem disse isso? Eles ficam lá fazendo as loucuras deles temporariamente, tá? Temporariamente. Chega um ponto que eles se deterioram, não tem como, aí eles são puxados para reencarnar. É assim. E quem não lê, existe um trabalho do André Luiz, que ele publicou no ano de 1962, através do Chico Xavier, dizendo que existe falange de espíritos maus tão dedicada ao mal, que eles próprios fazem serviço de reencarnação por conta deles. Em quem? Em espíritos que estão na carne, que faz o mal tanto quanto eles. Aí eles voltam, retomam o perispírito deles e voltam para as trevas, mas não ficam lá eternamente. Chega um ponto que são retirados à força
e levados para planetas atrasadíssimos, que é o caso que vai acontecer agora na Terra no ano 2050, até o ano 2057. Então, tudo quanto é espírito mal vai ter que sair da Terra, queira ou não queira, é lei, está entendendo? Então qual é o nosso destino? Virar luz, virar amor, é lei de Deus. Mas por que isso? Porque aí vem a lei do amor, porque Deus, quando nos criou, fez com a sua genética. Nós temos a genética de Deus, nós temos dentro de nós um potencial que vai se desenvolvendo em amor. Então nós podemos estar aqui e dizer: eu amo meu cachorro, eu amo meus bens, eu não amo gente nenhuma, não gosto das pessoas, eu gosto é do meu cachorro. Pode amar até demais seu cachorro, mas vai chegar um ponto que você vai ter que aprender a amar é o próximo, é o ser humano. Agora você está amando o cachorro, já é alguma coisa, não é? Já está bem, ó. Agora, essas mesmas pessoas que fazem isso, às vezes ama a mulher dele, às vezes ama mesmo, a mulher, os filhos, mas vai entrar na casa do outro para assaltar e matar. Você vai dizer, como? Ele ama a mulher, mas não ama o outro. Isso são amores temporários, desequilibrados, mas como ele tem dentro dele a lei do amor, um dia ele vai aprender o amor verdadeiro e vai aprender que tem que amar o próximo. Ele tem que parar com essa história de prejudicar o próximo, e para isso ele tem que tirar de dentro dele os vícios maiores que impedem ele de perdoar, de amar. Hoje mesmo perguntei para o meu amigo Dizio Guerra ali na sessão de psicografia, porque um espírito disse: eu estou aqui do lado de cá 20 anos e não consigo perdoar. Aprendi que eu sou beneficiado com o próprio perdão, que quem perdoa libera o outro, fica livre daquele mau pensamento, cresce espiritualmente. Eu sei disso, mas eu não consigo e nem faço questão, eu quero é odiar. Aí eu perguntei para ele: o que você acha disso? Ele pensou e disse: eu acho que ele deveria reencarnar em situações difíceis e de preferência numa família que fosse religiosa, para fazer ele entender que a vida não é daquele jeito. E isso, no meu entender, ele acertou grande parte da indagação, né? Porque é isso mesmo. Por quê? Porque o espírito tem muito orgulho. Tendo muito orgulho, ele não perdoa. Ele é orgulhoso demais, ele não perdoa, de jeito nenhum. Aí, para abater o orgulho de espírito teimoso, o que a espiritualidade superior faz? Vai nascer pobrezinho, ainda vai ter 5 filhos e morar 10 quilômetros longe do centro espírita, você tem que ir a pé. É assim. Aí ele vem aqui, nasce naquela situação difícil e de acordo com os erros que cometeu em encarnação anterior, nasce ainda todo defeituoso. Aí sofre, a gente diz: meu Deus, por que essa pessoa sofre tanto? Pergunta lá o programa que fizeram para ele deixar de ser orgulhoso, para depois ele aprender a perdoar. Ora, nós estamos aprendendo isso, então vale a pena a gente querer ser orgulhoso? Não vale, vamos combater o orgulho. Então, quando nós chegarmos na fila do supermercado e não tendo jeito, tem 20 na fila, bem, olhou todos os caixas não daquele jeito, bem, então eu também sou o último dessa fila, não tem, vou ficar aqui. Agora o outro espírito disse: eu não entrava em fila, não é assim? Eu não entrava em fila, comigo não aceitava. Isso é orgulho. Você tem que respeitar o direito dos outros. Não tem outro jeito, tem muita gente, entra na fila, espera a sua vez, seja humilde. Então vai aprender isso, né? Vai aprender a respeitar os outros, vai aprender a ceder a vez quando precisa, até crescer espiritualmente. Então nós temos em nós a lei do amor. A lei do amor quer dizer, o nosso espírito foi criado para se transformar em amor, e não há outra saída. Só que não é só o nosso espírito, todos os espíritos do universo, seja cachorro, entendeu? Ou seja ser humano, até ser humano, tudo, porque Deus é amor, entendeu? Tá, muito bem. Aí diz aqui o espírito: para que a pessoa cresça em amor, ele deve procurar ter humildade,
que nós não temos, mas tem que lutar para obter humildade, paciência, devotamento. O que é devotamento? É entregar-se à causa de alguém. É dizer, vou te ajudar, e esquecer tudo, e ajudar aquela pessoa. A pessoa diz assim, fulano é devotado ao santo tal, não é assim? Eu sou devotada ao Espírito, ao santo São Manuel. O que quer dizer devotamento? Porque ele se entrega à causa do São Manuel. Ele não mede esforço para ir ajudar no trabalho a favor do São Manuel, na cabeça dele, né? O santo não quer saber disso. O espírito que foi designado pela igreja como santo não quer saber disso, ele não sabe nem que é santo, ele está lá no mundo espiritual trabalhando. Então o devotamento é a entrega da nossa vida em favor daquela causa, devotar-se, entregar-se, tá? Abnegação, também tem que ter devotamento, paciência, humildade, abnegação. O que é abnegação? Abnegação é negar a si e ir em favor de alguém. Ou seja, eu tenho tanta coisa para fazer, mas ele está sofrendo, tá bom, minhas coisas faço depois. Primeiro quem está sofrendo. Isso é abnegação, tá? Não é a mesma coisa que devotamento. Devotamento é o ato de devotar-se a uma causa, se entregar a uma causa. E a abnegação é negar a si os nossos interesses e ir em busca do interesse de quem precisa de nós, tá? Resignação. E o que é resignação? Resignação é aceitar a lei divina sobre nós. Tudo são leis divinas. Aceitar. Aí eu nasci com a mão torta, alguma causa eu dei. Eu luto, a vida é difícil, por algum motivo é. Ou eu estou sabendo fazer, eu não estou sabendo fazer as escolhas. Na hora que eu vou escolher, em vez de eu orar, eu não oro. Você está diante de uma situação. Gente, eu vou deixar o emprego dessa empresa porque o dono da empresa nomeou o filho que chegou dos Estados Unidos e o filho do homem é muito boçal. Eu não fico mais aqui. Não faça isso. Você não está ali há mais de 10 anos? Estou, mas eu não tolero. Calma. Chega em casa, entra no teu quarto, fecha a porta e sente na cama, se não quiser ajoelhar, porque não precisa ajoelhar, mas às vezes ajoelhado ajuda a concentrar mais, né? Sente na cama e diz, Senhor Jesus, minha situação é esta, eu preciso desse emprego, muito, estou lá há 10 anos, agora chega esse homem dos Estados Unidos, amando do pai, e está agindo de maneira inadequada, está me irritando, eu não aguento mais. Fale com Jesus. Eu não quero tomar medida enquanto o Senhor não me orientar. E não tome. Aí amanhã você ora de novo, depois ora de novo. De repente, quando Jesus olhar, tem uma pilha de orações lá. Diz, caramba, esse meu irmãozinho lá da terra, olha, 50 orações. Tá rápido, fulano. Vai lá e orienta esse rapaz. Funciona, não precisa esperar 50 não. Ele manda logo. Mas eu falei então de brincadeira. Lá fica registrado quantas vezes nós oramos. Sabiam disso? Fica. E ele olha só, esse rapaz está orando muito, ele está agoniado, vai atender. Aí vem um espírito e diz, a melhor maneira de eu atender esse homem que está chateado é esperar ele adormecer. Aí o outro que está com ele, que eles vão numa equipe, diz, aplica energia nos centros de força dele, faz ele adormecer mais rápido. Aí ele, sim, vamos lá. Aí o sujeito está assim, vendo televisão, lá. Aí chega o espírito e ele, ai mulher, não quero ver mais isso não, estou com sono. Aí ela, já cedo assim, 8 e pouco da noite, nem terminou o Faustão ainda. Aí o espírito vai, o outro espírito diz, mais, ele vai. Pronto, aí ele, eu vou deitar, estou com muito sono. Vai lá e deita. Aí eles, quando vê que ele adormeceu bem, pronto, venha, sai do corpo, tira ele do corpo e diz, boa noite. Ele, quem são vocês? Seus amigos. Você não orou pedindo ajuda? Pedimos. Pois é, a gente passa para você, você não absorve ajuda, você não entende ajuda. Então, nós queremos conversar pessoalmente com você. Aqui não está um ambiente muito adequado, venha conosco.
e leva ele lá para o mundo espiritual ou traz aqui para os de Caritas. Para quem não sabe, aqui é um centro de encontro de espírito necessitado, também de noite. Aí vem, sente aí, explica, olha o seu passado, papá, 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 olha a sua situação. Não é melhor você aguentar mais um pouco? O que está faltando em você? Está faltando paciência, então você vai adquirir paciência. A partir de hoje, você procure a casa espírita, estude o espiritismo para você adquirir paciência. Ou então vai para a igreja perto da sua casa, chegue lá, fale lá com o chefe religioso, tente adquirir paciência. Aí ele no outro dia ele acorda, ai mulher, tive um sono, sei não, parece que eu fiz uma viagem. Sei, acho que eu vou ser mais paciente, viu mulher? Sem ele querer, começa a querer ser paciente. Aí ele chega no emprego na segunda-feira, o homem começa de novo a falar bobagem, aí ele lembra, tenho que ser paciente com este homem. Aí daí um ano ele, não é que o homem é meu amigo? Não é que esse cara é um grande administrador? E eu já pensou se eu tivesse jogado meu emprego fora? Mas ele fez o quê? Orou, orou e orou. Agora, se ele é muito orgulhoso, não aguento isso, não aguento, eu não quero mais, segue a minha conta aí. E ia embora. Aí a mulher, meu Deus, até se achar outro emprego, com essa situação do país, realmente, ele mexeu a pedra do xadrez errada. Quando você mexe uma pedra errada, você não perde o jogo? Hein? Perde. Então você mexeu errado. Mas por que ele mexeu errado? Porque ele é muito orgulhoso, e o orgulho gera impaciência. Então, ore. Você vai dizer, não sei o que eu estou aprendendo com isso. Você está aprendendo sim, que a vida continua, que os espíritos do lado de lá te ajudam, que é só você pedir com vontade, eles vêm, e você vai ser outro, uma pessoa mais vencedora a partir de agora. Você fez aquele concurso público 2 vezes, não passou? Quem mandou você parar? Você só vai passar quando tiver feito 8 vezes. Continue estudando. Ninguém sabe. Continue estudando, não desista não. E assim vai indo. Quanta cultura você vai aprender com a sua preparação? Aí qualquer dificuldade já está desistindo. Você está aqui na Terra para lutar, melhorar, vencer. Não tem esse negócio de qualquer dificuldade desistir não. Só porque o vizinho me fez cara feia, disse que eu estou aproveitador. Você acreditou? Ore por ele. Não tem nada de ficar acreditando naquilo que lhe jogam sobre você. Não, ore mais. Estude, procure ser caridoso. Ser caridoso é ser compreensivo. Agora, não é você se sacrificar, alguém te fazer de bobo ou em hora errada. E não, o homem é caridoso, ei, eu sou caridoso, mas não sou bobo. Tá? Eu não posso ficar cedendo aos seus interesses, não. Porque tem gente que confunde, viu? Na casa espírita. Nós espíritas somos caridosos. Aí o sujeito chega, xinga a mãe da gente. Não vou fazer nada porque eu sou caridoso. O cara liga um som alto que nem um desesperado, te deixa acordado. Eu sou caridoso. Seu bobão, vai no outro dia, contrata um advogado, mete um processo nele e pede no mínimo 50 mil reais de indenização. Aí ele, você me deixou uma noite acordado, tem que pagar por isso. Você não sabia que os outros vizinhos têm que dormir? Mas era aniversário, não me interessa. Você pode ter aniversário da sua filha, do seu cachorro, da sua mulher, esse problema é seu. Eu tenho que dormir, não tem nada com a tua vida. Eu tenho que dormir. Amanhã cedo tem que levantar firmão, porque eu dirijo, por exemplo, sou motorista. Não posso dormir no volante. Só porque você põe a noite inteira o som? Não, você vai pagar por isso. Entra com a ação. Mas ninguém entra. Já reparou isso? Ninguém, o paraense não entra, não sabe usar a justiça, só fica se queixando para as paredes. Existe seu direito, rapaz. Mas eu sou cristão, e daí? Jesus disse que o cristão é bobo, agora é. Jesus não falou isso não. Exija seus direitos. Ore por ele também. Mas pessoa de má vida, que gosta de baixaria, de bebida alcoólica todo fim de semana, de falar palavrões,
Você reúne a família toda em torno de uma mesa dizendo que é churrasco, mas para falar mal da vida dos outros e beber cachaça. Esse tipo de gente, você tem que fugir deles. Mas eu não posso, porque eu sou pobre e moro no meio dos pobres. Certo, então processe o vizinho que você vai ver só. Logo ele vai parar de botar o som alto. Então muda, dá teu jeito. Mas não fique sofrendo, judiando a sua vida, se você pode achar uma saída. Tá? Ser cristão não é ser bobo dos outros, viu? Não é ser besta. Tá cheio de gente aí, não, eu sou cristão, então eu não posso. Quem é que disse que Jesus interditou a sua defesa, hein? Você não sabia que o cristão, às vezes, se ele vê que alguém vai tirar a vida dele, ele tem que tirar a vida do outro antes de tirarem a dele? Sabia disso? É direito de defesa. Ué. Você está vivendo num mundo perigosíssimo. Aí o sujeito chega, saca o revólver. Quando ele está preparando, arrancando o revólver aqui, você rapta no gatilho, pá, atirou antes. Mas ele era um espírita. Ei, ele tem que preservar a vida dele. É obrigação dele. Você não pode chegar no mundo espiritual e dizer, olha, eu deixei ele me atirar porque eu era espírita. Ele, praticou o suicídio. Deixou ele te atirar, praticou o suicídio. Então, não é ir brigando com os outros à toa, mas tem o direito de defesa, tá? E o espírita, estuda o espiritismo, ele tem a mania de ficar bonzinho, diferente, de repente. Ele era o sujeito que não pagava conta para ninguém, chegava em casa, dava um chute na barriga do cachorro, batia na mulher, fazia o escândalo. Aí vira espírita, ele quer que todo mundo seja bonzinho, e esquece até que as pessoas têm que se defender. Não, senhor. Seja cristão, mas não seja bobo, tá? Outro motivo que leva a pessoa a não amar o próximo é o egoísmo, diz o Espírito aqui. O egoísmo é a mania que nós temos de querer tudo só para nós e nada para os outros. Quase sempre agimos assim, mas nós temos a obrigação de verificar se nós estamos agindo assim. Eu estou sendo muito egoísta? Será que eu sou assim? Vamos ver. E vai anotando, e vai verificando. Aí diz o Espírito, nós somos egoístas demais. Aí não quero saber do que os outros estão sofrendo, só quero o meu. Eu posso ter 10 no bolso, e ele depender de um, eu não dou, porque eu sou egoísta. Então não é assim, para você combater o nosso egoísmo. Nós somos egoístas porque nós éramos animais. E os animais precisam ser egoístas. Eles precisam ser egoístas para sobreviver. Depois nós nos transformamos em seres humanos e continuamos estúpidos, grosseiros e egoístas. Mas agora não. Agora a nossa sociedade está num período em que o ser humano está entrando num mundo de regeneração. Ou seja, ele está sabendo que a vida continua, que ele tem que desenvolver o amor, que ele tem que combater o egoísmo em si e que existe uma sociedade para protegê-lo. Teoricamente existe. Então não tem mais motivo dele ser tão egoísta como ele era. Agora ele tem que procurar socorrer. Faça um esforço, pratique a caridade dentro do que você puder, tá? Agora, se você quiser fazer um pouco mais, se sacrificar para ajudar, tudo bem, melhor ainda, que a caridade verdadeira é aquela que exige sacrifício de nós. Aquela que não exige esforço nenhum, serve, porque a caridade sempre serve, mas tem pouco valor, não exercita o amor dentro de nós, tá? Então, diz aqui também o Espírito, combata o egoísmo, lute, tá? Porque o egoísmo é o pai de quase todos os vícios da nossa alma. O egoísmo e o orgulho. Vou repetir. Tem espírito que diz que o egoísmo é o pai do orgulho. Tem outros que diz que o egoísmo é filho do orgulho. Eu já andei analisando, estudando, cheguei à conclusão, junto com meu amigo Edísio Guerra, que o egoísmo vem antes do orgulho, porque o animal tem que ser egoísta. Depois que ele começa a entender as coisas, ele se acha superior aos outros. Então é fácil você concluir que o orgulho é um outro sentimento que vem um pouquinho depois do egoísmo. Mas nós estamos carregados
de egoísmo e de orgulho. Os dois é a fonte de todos os erros da humanidade e de todos os males que temos em nossa alma. Temos que lutar contra isso. Diz aqui também o Evangelho, a fé e a caridade. Procure de preferência praticar a caridade com muita fé. Por quê? Porque a caridade praticada com muita fé é caridade feita com amor. De preferência, você pode até não fazer bem ela com amor, com uma fé meia titubeante. Mas em princípio a caridade com fé, ela vem lá do fundo da nossa alma e ela é ligada a Deus, com amor. Porque diz ele, a caridade sem fé nenhuma, ela costuma ser estéril. Ajuda essa mulher aí. Aí a coitada da mulher está pedindo, ajuda. Ou seja, ele não está com fé para ajudar. Ele está ajudando até para sair daquele embaraço da porta dele. Então, no fundo, não é uma caridade verdadeira. Não é? Caridade verdadeira é aquela que sai lá do fundo do nosso coração e até exige que a gente se sacrifique para fazê-la. Essa é a verdadeira. É a que nos eleva e que vai promovendo a união dentro de nós, a limpeza dentro de nós, a purificação dentro de nós, e o nosso espírito vai conseguindo um certo alinhamento interior, e em virtude daquela sintonia que o nosso espírito vai conseguindo com os nossos átomos mesmos, chega um ponto que ele começa a brilhar. Quer dizer que a luz do espírito vem daí, da prática da caridade, que vai chegando a um ponto de aumentar em muito o sentimento do espírito. Você nunca vai encontrar espírito bastante iluminado que não tenha sentimento, nunca, porque ele só se ilumina se ele tiver sentimento. Então, o que é que faz crescer o sentimento em nós? A prática da caridade, que desenvolve o sentimento em nós. Portanto, não é a sua religião, não é a minha, não é ir lá carregando casinha na cabeça dizendo que sou devota da santa tal. Isso não resolve nada, se não desenvolver a fé para fazer o bem. Religião é uma maneira da gente ir lá, falarem de Deus e tocar o nosso coração para o bem, e a gente se transformar numa pessoa melhor. Então eu vou à igreja, escuto o homem lá falando, estudo junto com meus amigos, aí eu digo, opa, e também vou ser bom, e vai tocando e aumentando o nosso sentimento. Esse é o papel da religião, aumentar o nosso sentimento, para nos transformar em pessoas melhores. Agora tem gente que vai à igreja, vem à casa espírita, vai nas religiosidades e não muda nada, continua duro de coração, aí não adianta mesmo, vai continuar sofrendo. Não adianta morrer, chegar do lado de lá, mas eu era religioso. Sim, mas seu coração está duro, o que adiantou? Então, nada posso fazer. Hoje também um espírito deu uma mensagem lá, dizendo que ele era duro de coração. E de repente, abusado ele falou, de repente ele morreu e se viu num local escuro, horrível. Aí ele pensou, eu devo estar dormindo. Porque, infelizmente, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, está escrito, os espíritos, depois que você morre, você fica dormindo. Não é verdade, mas está lá escrito. Então lá não é verdade. Não foi. Está lá escrito em Eclesiastes, está dormindo. E ainda complementa dizendo, os espíritos nada sabem. Quem sabe somos nós que estamos vivos. Veja que absurdo. É ao contrário. Quem sabe são os espíritos. Nós aqui na carne sabemos quase nada. Nosso conhecimento é pequenininho. Perto dos avançados, claro, nem se fala. Mas os espíritos sabem muito mais do que nós. Aí ele disse assim, eu pensei que eu estava dormindo. E aí, Senhor Deus, me acorda. Comecei a gritar e Deus não me acordava. Senhor, me acorda! Ora, mas se eu estou gritando, eu estou acordado, mas ele pensava que eu estava dormindo. E ele cansou. Depois de anos que ele adquiriu humildade, começou a sentir necessidade de ser humilde, é que apareceu uma luz que se transformou num espírito e disse, venha comigo. E tirou
de lá. Então, não vá acreditando no que está escrito ao pé da letra. O espírito não morre. Tem gente que até fica dormindo, sabiam? Porque ele põe na cabeça: quando eu morrer eu vou ficar dormindo, quando eu morrer eu vou ficar dormindo. Aí morre e fica dormindo. Diz o espírito André Luiz que lá no mundo espiritual, onde ele visitou, existe um pavilhão, e diz ele no livro Os Mensageiros, ele fala isso, tinha 1550 espíritos dormindo. Aí ele disse: chefia, com a equipe que estava estudando com ele, chefia, por que eles estão dormindo aí nesse pavilhão? Eles: calma, eles estão dormindo e tem vários outros espíritos cuidando deles. Ah, é? Mas por que eles estão dormindo? Porque eles na terra liam a Bíblia e acreditaram ao pé da letra e botaram na cabeça que eles iam ficar dormindo quando morressem. Aí morreram, ficaram dormindo. Ah, é? E agora? Agora, daqui um tempinho, eles vão despertar e aí vai para onde é preciso ir. Alguns poderão ir para um umbral ainda. Outros vão acordar e dizer: eu acordei, o Senhor Deus veio me buscar para me levar para o paraíso. Vocês vão pensar isso. Ele veio me levar para o paraíso? Não. Você está na colônia espiritual. Mas o que é isso? Moradas espirituais. Vamos trabalhar, vamos estudar. Aí é que ele vai entender que não era verdade o que ele leu no Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Tá? O que aconteceu com esses espíritos? Eles se auto-hipnotizaram. Botaram na cabeça. E ele, quando eu morrer, vou ficar dormindo. Então, equívoco, tá? Não entrem nessa onda aí, não. Precisam ser ajudados, estão dormindo lá. Não podem ser abandonados porque ocorreria maldade de outros com eles. Então tem que cuidar mesmo, tá certo. Tem espíritos que estão lá. Aí ele perguntou: e por que não despertam ele? Não, se despertar pode causar dano a ele, ele pode se assustar muito e ter problemas. Então tem que deixar ele despertar por si só. Tudo isso é cuidado lá no mundo espiritual, tá? Quem quiser ver o assunto direto, leia o livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz, tá? Aqui por último diz: caridade para com os criminosos. Nós espíritas sabemos que naqueles momentos de equívoco, de nervosismo, de desorientação ou de orgulho exagerado, a gente perde o juízo e faz bobagem, não é isso? Fazemos. E alguns é porque têm má índole, não se educaram ainda e resolvem roubar, matar os outros, fazer 1000 coisas erradas. Outros fazem por momento de desatino, né? Momento de desatino, a gente pode fazer uma bobagem e tirar a vida de alguém. Mas outros é porque habituou-se a fazer o mal e não pensa em fazer o bem. Fato é que todos que estão nesta condição são o quê? Criminosos. Sendo criminosos, o que aconteceu com os criminosos? No momento de desatino ou num período que não soube tocar a vida, embrenhou-se no crime. Hoje estão presos. O que devemos fazer? Criar uma guilhotina e levar esses espíritos lá e cortar a cabeça deles? Ou das pessoas? Não! Esses espíritos, ou os seres humanos que estão presos, são nossos irmãos. Eles erraram agora, precisam de ajuda. Então nós temos que orar por eles, para que eles recebam as bênçãos do alto e eles vão se modificando devagarzinho, né? Orar pelos criminosos. Nós não podemos condená-los. Por quê? Porque hoje são eles. Noutra encarnação podemos ser nós. E em outras anteriores, bem anteriores, será que já não passamos por isso também? Será que já não fomos criminosos também? Todo mundo cometeu erro. Um maior, outro menor, não foi? Todo mundo, porque todo mundo é espírito atrasado e vai evoluindo. E ninguém evolui, chega numa evolução boa, que não erre mais, sem cometer desatinos. Não dá. Então, esses irmãos criminosos são o quê? São irmãos nossos que, por uma infelicidade, cometeram esse desatino e estão lá condenados. Então, é nossa obrigação orar por eles e desejar o bem para eles, com todo o cuidado possível,
Porque fazer o quê? Eles precisam de orientação, de ajuda. Por fim, esse capítulo diz: deve-se expor a vida por um malfeitor, sabendo, olha, acha-se em perigo de morte um homem, certo? Um homem está à beira da morte. Para salvar, tem um outro que expor sua vida. Vamos lembrar daquele caso que um imigrante na França, né, uns 2 meses atrás, né, subiu no edifício e foi lá e salvou uma criança que estava penduradinha na sacada do apartamento. Acho que era o 8º, 10º andar. A criança quase ia cair e morrer. Aí o imigrante, né, subiu rápido. Camarada bom de subida. Olhei aquele cara e disse: cara bom só, foi rápido, viu? Foi zap, 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 subiu até lá em cima e pum, pegou a criança e salvou. Ele correu risco de vida. Várias vezes quase ele escorregou e caiu, mas não caiu. Mas vamos imaginar que seja uma situação bem pior. Alguém que está lá gritando, tentou suicídio e a roupa dele prendeu lá no ferro lá do edifício e ficou lá, morre ou não morre. Aí alguém aqui de baixo, um atleta aqui de baixo diz: vou salvar aquele homem. Aí eu: não, ele é criminoso, é aquele que fugiu da penitenciária, ele já matou tanto, aquele homem não vale nada, é horrível. Sim, na opinião dele, né? Porque o homem foi criminoso. O atleta, é lícito o atleta arriscar a vida dele para ir lá tirar e salvar aquele homem? Aí diz o Espírito aqui: o devotamento, ou seja, a entrega para socorrer o outro, não pode perguntar se ele é de má vida ou de boa vida. Não, tem que entender, é um ser humano. Vou tentar socorrer. Você vai correr risco? Vou, mas eu vou tentar. E aí pede ajuda espiritual, vem os espíritos amorosos e tenta ajudá-lo de toda essa maneira para ele não cair de lá também. E ele vai lá e salva o homem. Certo? Bonito feito dele. E diz o Espírito: não, se você for escolher quem vai fazer o bem, não vou ajudar esse sujeito porque ele é criminoso, não vou ajudar aquele porque é... Não, isso aí não é caridade. Você não tem amor ainda no coração, porque quando tem, você ajuda independente se ele é criminoso, se ele é de outra religião, você ajuda. Você pode não aceitar, incursão dele, atrapalho dele. Não, aqui não. Mas socorrer e ajudar ele, sim. Você pode ajudá-lo, porque não pode escolher a pessoa a quem vamos praticar a caridade. Ela tem que sair do nosso coração com o puro desejo de fazer o bem. Tá? Eu acho que chega por hoje. Muito obrigado.